A palavra de Deus, ela afirma que tudo quanto tem fôlego deve louvar ao Senhor Jesus. Tudo o que tem fôlego deve louvar ao Senhor Jesus. A palavra de Deus afirma que enquanto nós louvamos, Deus visita o seu povo. E eu sei que Deus está nos visitando nesta noite. Eu gostaria de fazer uma leitura em um texto que eu já fiz essa leitura aqui inúmeras vezes. Mas eu gostaria de trazer um momento de reflexão sobre a questão da importância de nós discernirmos o tempo, nós permanecermos fiéis dentro de fundamentos espirituais, aos quais nós não podemos permitir que eles sejam abalados em nossas vidas. E eu gostaria de refletir com os irmãos sobre essa perspectiva nesta noite. Discernir o tempo. É um momento, irmãos, que nós temos que ter muita sabedoria para entender as coisas que estão acontecendo. Em determinado momento, e isso aí com certeza, aqui na igreja, muitos dos irmãos aí falariam isso com muito mais maestria do que eu. Você às vezes olha o tempo, né, quem por muito tempo viveu aí às vezes no campo, olha o tempo e fala assim, rapaz, vai vir chuva. Consegue mensurar as questões, consegue fazer uma leitura. E nós precisamos discernir o tempo que nós estamos vivendo. Timóteo, capítulo de número 3, na sua segunda carta, um texto que, conforme eu já falei, já li esse texto em alguns momentos, e dentro dessa perspectiva, o capítulo de número 3 de 2 Timóteo, ele vai falar da seguinte forma: sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos. Está sendo projetado ali, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Verso 3, toda a igreja. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Muito obrigado. Amém. Obrigado, desculpa. Quando a gente fala e faz a leitura desse texto, eu gostaria de falar aqui a respeito de algumas situações. E não entendam os irmãos que nesta noite eu quero admoestá-los. Eu quero simplesmente trazer um momento de reflexão. Não estou aqui para repreendê-los, ou para um momento de falarmos aqui, nos sentirmos talvez desconectados com aquilo que está sendo informado. Não. Eu quero trazer um momento de reflexão. Quando Paulo ele escreve esse texto, ele vai falar de algumas crises aonde nós às vezes passamos. A primeira crise que ele vai falar é sobre a crise do ego. Ele vai falar homens amantes de si mesmo. E é uma crise muito grande e a nossa geração, o tempo em que nós estamos vivendo, o ego das pessoas às vezes fala mais alto do que a palavra de Deus. O ego das pessoas às vezes fala mais alto do que a submissão que nós temos que ter à vontade de Deus. Então o meu ego, ele vai falar um pouco mais alto. A primeira crise que Paulo ele sinaliza para a gente é justamente isso, essa questão de amantes de si mesmo. Nós temos uma crise também enxertada aqui no texto, que é o materialismo. Ele vai falar que existem pessoas que são totalmente avarentas, e é uma das crises, uma das grandes crises do século 21, o materialismo. E como nós estamos nos tornando materialistas. Hoje pela manhã, ao findarmos a aula ali na classe dos nossos jovens, entramos ali na classe dos senhores, o pastor Oséias estava falando a respeito da importância que nós temos de amar as pessoas, buscar as pessoas, trazer as pessoas para a presença do Senhor Jesus. Pastor Aldinei, no momento da sua preleção, no início do culto, ele falava da importância
de nós termos o senso de pertencimento. Você que deseja acolher as pessoas, você que deseja entender que existem pessoas que às vezes vêm na igreja, fazem uma visita e são pessoas que precisam do Senhor, nós temos que trazer essas pessoas para cá, não simplesmente no sentido de congregar, mas no sentido de estarmos cuidando de pessoas, porque nós cuidamos de vidas. Só que Paulo, ele sinaliza uma grande crise aqui, que é o materialismo. E nós, infelizmente, estamos vivendo num período em que o materialismo ele está substituindo o poder de Deus na vida de muitas pessoas. Mas em nome do Senhor Jesus, nós não iremos permitir que o materialismo ele tome conta das nossas vidas. Amém, igreja? Ele coloca um outro ponto aqui, que é a questão de uma crise de humanidade. E aí é a soberba. E a humanidade, ela passa por esta crise por conta de pessoas que são soberbas. Pessoas que não têm mais a capacidade de agir com humildade. A soberba toma conta do coração. Eu sou melhor, eu penso melhor, eu faço melhor, tudo aquilo que eu faço está num nível diferente, e nós não temos mais, não aprendemos mais a sermos submissos, ou na realidade, andarmos em humildade, entendendo que todas as coisas elas pertencem ao Senhor Jesus Cristo. A soberba ela não pode chegar aos nossos corações, a soberba ela não pode atingir as nossas vidas, e nós estamos passando por momentos de crises com relação à questão da soberba. Apenas um momento aqui de introdução. Nós temos também uma outra crise, que é a crise de autoridade. E essa é uma crise que tem assolado muitas pessoas, desobedientes a pais, desobedientes a mães. E há uma crise de autoridade. Muitos filhos hoje já não querem mais obedecer aos pais. Muitos filhos hoje já entendem que sabem mais do que os pais. São, talvez, no outro nível dos pais. Nós, enquanto filhos, mesmo na mais tenra idade, nós nos julgávamos às vezes assim. Quantas vezes eu pude parar e pensar que talvez eu soubesse mais que os meus pais, e eu pudesse entender mais que os meus pais. E a geração de hoje, os pais não estão preparados para lidar com a geração, às vezes, dos filhos. Os filhos, eles entendem que eles estão no outro nível, dentro de uma tecnologia mais avançada, dentro de um entendimento mais avançado, e a palavra de Deus, ela afirmou que nós passaríamos por uma grande crise, que era uma crise de autoridade, onde as pessoas não respeitariam pais, onde as pessoas não respeitariam mães, não importa o contexto que você esteja. Se você é casado, já é pai, é avô, você deve obediência aos seus pais. A minha mãe está aqui, ó. Esse ano ela faz 9.0. Aí ela briga comigo depois quando eu chego em casa. Por que você fala da minha idade? Porque, irmão, chegar na idade 9.0, chutando com as duas pernas ainda, é uma bênção de Deus. Então, né, como eu estou nessa raiz dela aí, eu acredito que eu posso chegar perto aí também. Né? A mãe dela foi até os 105. Ela está aí com 90, chutando com as duas pernas, então eu posso, né, pastor Jabes? Eu posso sonhar que se o Senhor Jesus Cristo não voltar, eu posso viver aí até os 120, né, 130, por aí. Mas eu devo obediência à minha mãe. Eu devo obediência aos meus pais. E nós estamos passando por crises, infelizmente, onde as pessoas elas entendem, ou elas pensam que elas não devem mais obedecer a pais e mães. E nesse caso, eu preciso sinalizar, você jovem, você adolescente, entenda que você precisa ser obediente ao teu pai, ser obediente à tua mãe. Mesmo que na sua consciência ou na sua cabeça, você acha que eles estão errados. Mesmo que você acredita que eles não alcancem aquilo que você está alcançando, eles não consigam visualizar aquilo que você está vendo, eles não consigam enxergar aquilo que você está enxergando. E eu vou dizer uma coisa para vocês, com toda a sinceridade do mundo, por mais que você possa imaginar que você enxerga longe, os teus pais enxergam muito mais longe do que vocês. Por mais que a gente possa imaginar, a nossa visão ela vai um pouco mais longe. Mas tudo bem, dito isso, sobre essas crises que Paulo está falando, e eu acho interessante porque nesse primeiro momento ele está falando sobre crise de valores. E são valores que estão se perdendo, soberba, a inveja, a calúnia, desejo de um amor próprio. Ele está falando sobre valores e crise de valores que nós estamos vivendo.
E uma coisa que é importante você entender é que quando ele fala sobre tempos difíceis e tempos trabalhosos, a dificuldade não é a ausência de Deus. A dificuldade não é a ausência de Deus. E tem muitas pessoas que passam por dificuldades e elas começam a questionar Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, o Senhor esqueceu de mim? Deus, o porquê disso? E nós passamos a questionar, nós passamos a interrogar. A dificuldade não é a ausência de Deus. A palavra de Deus afirma, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor teu Deus é contigo, Ele está contigo. Entenda que o teu problema ele não é maior do que o teu Deus. A tua dificuldade não é maior do que o teu Deus. O problema não é maior do que o nosso Deus. Ele continua no controle de todas as coisas. Está tudo muito difícil. Está tudo muito difícil. Mas Deus, Ele não perdeu o controle. Ele está no controle de todas as coisas. Então eu e você precisamos entender o quê? Discernir o tempo. Discernir dentro de um termo original quer dizer, como se diz, compreender com clareza. O entendimento claro das coisas. Por isso que a palavra de Deus fala que aquele no momento da ceia que come e bebe indignamente, ele come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo, ou seja, não percebendo claramente, não tendo o entendimento correto do que realmente acontece com o corpo de Cristo. Então esse discernimento que eu e você precisamos ter, é perceber claramente que os dias são difíceis, mas o nosso Deus, Ele é maior do que qualquer problema. O nosso Deus, Ele é maior do que qualquer dificuldade. O nosso Deus, Ele é maior do que qualquer adversidade pelas quais nós estamos passando. E quando a gente fala sobre esses momentos, irmãos, existem muitas pessoas, e a nossa geração, ela caminha cada vez mais para isso, para as pessoas esperarem apenas o que acontece nessa terra. E a palavra de Deus vai declarar que se a gente simplesmente visualiza ou espera de Deus só nessa vida, nós somos miseráveis. Nós somos miseráveis, então as pessoas, elas simplesmente esperam e começam a mensurar as coisas, a medir as coisas pelo que acontece no dia a dia, pelo que acontece. Precisamos discernir o tempo em que nós estamos vivendo. E é um tempo em que realmente antecede a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para aqueles que estiveram comigo aqui, no nosso primeiro ano, onde a gente falou aqui sobre os projetos para a preparação da chegada do anticristo, e nós falamos aqui sobre 4 grandes projetos, o Apocalipse holográfico, falamos aqui sobre o Blue Beam, falamos sobre os Chemtrails, falamos sobre a nova era, falamos sobre a New Age, falamos aqui com os irmãos sobre a nova ordem mundial, mostramos os irmãos, projetamos, falamos das coisas que iriam acontecer, e elas estão acontecendo. A ressignificação da mente, a desconstrução da verdade, está tudo acontecendo, mas eu e você percebemos claramente estas coisas para entender que ninguém irá nos enganar em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo ele sai em Mateus 24 e os discípulos começam a mostrar para ele a estrutura do templo e fala assim, olha que templo lindo, e Jesus fala assim, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eles saem dali e vão para o monte, e daqui a pouco eles começam a interrogar, fazer aquelas 2 perguntas que os irmãos já estão aqui, careca de saber. Ele faz aquelas 2 perguntas, quando estas coisas irão acontecer, e qual o sinal haverá da tua vinda? E Jesus começa dizendo para ele assim, cuidado, não deixem ninguém enganar vocês. Muitos virão em meu nome, muitos farão grandes coisas, cuidado, não deixe ninguém enganar vocês. E infelizmente, nós estamos vivendo numa geração onde as pessoas estão se permitindo ser enganadas. Mas que a palavra de Deus, a palavra da verdade, ela possa ser real em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você observa que quando Paulo fala sobre essa crise de valores, ele está mostrando que o problema, ele começa justamente no coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procede guarda o teu coração. E Paulo começa a sinalizar que os maiores problemas, eles começam no coração. Às vezes um coração altivo, irmãos, tudo o que nós temos pertence a Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Tudo o que nós temos pertence a Ele. O conhecimento que nós temos,
Como nós teríamos conhecimento sem o Espírito Santo de Deus? Isso é impossível. Porque quem nos garante, quem nos dá o discernimento, quem nos faz perceber as coisas, é o Espírito Santo de Deus. Então nós dependemos do Espírito Santo. Se eu dependo do Espírito Santo, se eu dependo do Senhor, então eu sou totalmente dependente. E sendo totalmente dependente, todos nós somos iguais aos olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sou melhor do que os irmãos. Um título não me faz melhor, uma posição não me faz melhor. Não é porque eu sou o pastor da igreja que eu sou melhor. Não é porque eu sou o professor. Não é porque eu sou o músico que me faz melhor. O que nos faz diferente é a presença e a unção do Espírito Santo de Deus. Então deixa o Senhor nesta noite usar você e a unção do Espírito Santo estar sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que vai fazer a diferença, mas não somos nós. O problema ele começa no coração. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai colocar aqui, tendo aparência de piedade, e quando ele traz isso aqui, essa aparência, ele mostra que nesse momento a crise ela começou com os problemas de valores, a crise começa no coração. Agora a crise aqui ela já está indo para um lugar mais sério. Também, a crise ela está indo para a religião, aparência, tem forma religiosa, tem característica religiosa, anda igual crente. Lembra quando o povo falava com Pedro? Rapaz, você fala igual ele, você caminha igual ele, você é igualzinho a ele. Tudo que você faz, você identifica com ele. Irmãos, deve ser lindo demais. Eu fico pensando assim, imagina, tu andar na rua e pensar, rapaz, tu é igual Cristo mesmo, tu anda igual ele, tu pensa igual ele, tu fala igual ele, caminha igual ele, cheira igual ele, se veste igual ele. Rapaz, olha que coisa linda, irmãos. E Pedro fala assim, eu não. Não sou eu não. Não sou eu não. A crise agora, ela começa a entrar na religião. Irmãos, nós estamos vivendo um momento de grandes crises dentro da religião. Um evangelho barato sendo vendido. Informações desconexas com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Pregações que não têm mais fundamentação bíblica. As pessoas, elas falam o que dá na cabeça, independente do que venha a ser. Elas falam o que elas acham. Já não se tem mais o amor pela palavra. Eu acho muito lindo, porque quando você vai para Atos dos Apóstolos, do capítulo de número 6, ali quando a gente vai ter a instituição dos diáconos, e quando a gente vê ali o pessoal grego ali, eles observando que estava tendo ali um problema, na realidade, com a questão da assistência das viúvas, da assistência dos órfãos, e quando começa a ter um problema, eles sentem a necessidade de que houvesse atenção, e eu acho muito lindo, porque eles chegam para os discípulos e trazem o problema. E quando trazem o problema, os discípulos falam assim, esse problema é real, essa questão ela é importante, mas vocês precisam fazer o seguinte, entre vocês, vocês escolham quem deve servir à mesa, quem deve servir à viúva, quem deve exercer a filantropia, entre vocês escolham, porque nós não podemos deixar a palavra do Senhor sair das nossas vidas. É momento de nós vivermos a palavra, andarmos na palavra, caminharmos na palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E é isso que vai fazer a diferença. Por quê? Porque quando Paulo está escrevendo, ele está nos convidando, depois de tudo que ele apresenta aqui, missionária Iris, ele vai nos convidar a voltarmos para a palavra. Diante das crises, diante dos problemas, sejam problemas religiosos, sejam problemas pessoais, seja o problema do ego, seja o problema do materialismo, depois que ele passa tudo, ele fala assim, Timóteo, você está entendendo o que está acontecendo? Você compreende o que está acontecendo? Aí ele começa no verso de número 10, ele começa dizendo o seguinte, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Você está seguindo de perto. Quando a gente vai observar, irmãos, aparência, ela não pode andar sem a essência. Eu posso me colocar diante de vocês e o pessoal fala assim, pastor Wellington, ele tem aparência de crente. Mas sem a essência do evangelho, e deixa eu falar, irmãos, a essência do evangelho, ela não é mensurada pelas palavras, ela é mensurada pelos teus atos. Não adianta eu falar que eu amo e sou incapaz de cuidar da Áurea. Não adianta eu falar que eu sou pastor e sou incapaz de cuidar de uma ovelha.
Não adianta eu ter todo o conhecimento do mundo e ser incapaz de estender a mão para ajudar alguém. São aparências. Quando você pega esse texto de Paulo e faz uma ligação com o Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do verso de número 1 ao 5, igreja de Éfeso, igreja fantástica, igreja que tinha tudo. Mas olha só, pega lá, Apocalipse, capítulo de número 2. Quer ver o que João vai escrever aqui, vai falar? Ele vai dizer assim, ó: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor, o tanto que você trabalha, o tanto que você se dedica, com perseverança. Conheço você. Você não pode suportar os homens maus. Você puseste à prova aqueles que se declaram apóstolos. Vocês colocaram à prova. Não, mas eu sou apóstolo, então vamos colocar à prova. Vocês colocaram à prova. Vocês têm uma aparência fantástica. Você tem aparência. Vocês colocaram à prova aqueles que se declaram apóstolos e não são. E vocês, depois que colocaram eles à prova, vocês encontraram nele que eles são mentirosos. E tem perseverança. Olha que igreja, irmãos. Tem perseverança. Suportaste as provas. Aparência. Religiosidade. Suportaste as provas por causa do meu nome. E não te deixaste esmorecer. Olha que coisa linda. O texto. Essa era a igreja de Éfeso. Mas aí Jesus fala desse jeito assim, ó: eu tenho só uma coisinha contra vocês. O que o Senhor tem contra nós? Vocês abandonaram o primeiro amor. Tem aparência, mas não tem a essência. O amor de Deus, Ele está em nosso meio. Ele é amor. Nós precisamos aprender a amar como Ele amou. Nós precisamos aprender a nos importarmos como Ele se importou por nós. Então, diante desse cenário, Paulo fala assim: mas eu quero falar com você, Timóteo. É com você que eu quero falar. Você entende todas essas dificuldades, você entende todas as adversidades, mas eu estou falando com você, Timóteo. Você tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito de vida, longanimidade, amor, perseverança. Ele fala sobre o fruto do Espírito. Nós falamos em uma das terças-feiras sobre essa questão dos frutos. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, que variadas perseguições tenho suportado de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Deus tirou Paulo para ele não passar luta? Deus tirou Paulo? Opa, pera, tem um problema aqui em Listra, eu vou tirar você de Listra. Tem um problema aqui em Icônio, vou tirar você de Icônio. Tem um problema lá na Antioquia da Psídia, eu vou tirar você também daqui. Eu saio tirando Paulo dos problemas? Não, quando ele declara, e ele fala de todas as coisas, me livrou o Senhor, ele está dizendo o seguinte: que nada conseguiu me vencer. O teu problema, ele não vai te vencer, porque problema não é a ausência de Deus. O Senhor está aqui, Ele está na tua vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. O problema não é a ausência de Deus. Não é a ausência de Deus. Irmãos, não existe um problema que chegue perto do nosso Deus. A gente fala assim: não tem problema maior do que o nosso Deus. O teu problema para o teu Deus é nada, é absolutamente nada, porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é excelso, Ele é um Deus tremendo. A Ele todo louvor, a Ele toda honra e toda glória. Esse é o nosso Deus. E Paulo falando: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo. Você quer viver piedosamente em Cristo? Quer viver em Cristo? Então eu tenho algo bom para te dar nesta noite. Um presente para vocês. Para todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo. Pastor, eu quero viver piedosamente em Cristo. Então eu vou te dar um presente nesta noite. Ele diz assim, ó: todos que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, como disseram para mim, né, Edileuza, há 6 anos atrás, receba aí, sofra. Todos os que quiserem viver piedosamente
serão perseguidos. Pastor Wellington, mas por que a gente vai ser perseguido? Porque o mundo perdeu os princípios. O mundo não tem os valores dignos na presença do Senhor. O mundo, ele é o mundo. O mundo, quando nós compactuamos com o sistema mundano, nós nos tornamos inimigos de Deus, conforme Tiago, capítulo de número 4. Então, quem quer viver piedosamente em Cristo, vai ser perseguido. Mas uma coisa eu quero te dizer, da forma como Paulo falou aqui para Timóteo. Você viu, Timóteo, passei em Antioquia, eu passei ali em Listra, todas as tribulações pelas quais eu passei, mas o Senhor me livrou de todas. Você não está sozinho, Deus é contigo. O Senhor teu Deus é contigo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Que tipo de mundo, eu não posso sair daqui dessa noite sem fazer esta pergunta. E não se preocupe não que eu termino o culto no horário, os irmãos me conhecem. Que tipo de mundo nós estamos deixando para os nossos filhos? Que tipo de mundo nós estamos deixando para os nossos filhos? E é um momento de nós refletirmos sobre isso. Nós temos a nossa vida, conforme eu falei, eu estou aí com 5.5, né? Então se eu 5.5, minha avó veio até os 105, eu estou na metade da idade. Estou na metade da idade, ainda tem mais 50 anos para viver ainda, coisa boa, né? Mais 50 anos. Estou nascendo agora, isso mesmo, pastor Jabo, estou nascendo agora. Né? 5.5, estou nascendo agora. Então eu estou aqui, aí me permitam compartilhar aqui, estou aqui, aí eu sou pastor, né? Já estou na minha reserva remunerada, já tenho ali a minha vida, já tenho o meu conhecimento, eu estou bem. E o que eu estou fazendo pelos meus filhos? Que mundo eu estou preparando para os meus filhos? Aí Paulo vai dizer desse jeito assim, ó, capítulo de número 14, ele diz assim, ó, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu quero dizer algo para os irmãos. A vitória nos últimos dias e os dias que nós estamos vivendo, essa vitória, ela não vai ser medida ou mensurada por quantidade de pessoas. A vitória, ela vai ser mensurada por aqueles que permanecem firmes. E Paulo falou assim, você permaneça firme, porque você aprendeu desde a infância. E nós temos que ensinar as nossas crianças, nós temos que ensinar os nossos adolescentes, nós temos que ensinar os nossos jovens, nós temos que moldar, porque eu perguntei, o que nós estamos preparando, qual é o mundo que nós estamos deixando para os nossos filhos, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, é um mundo em que nós iremos trazer os nossos filhos para dentro da palavra do Senhor, e andarão conforme a palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo fez um convite, vocês precisam, Timóteo, vocês precisam retornar, convergir para a palavra. Irmãos, é a palavra que salva. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Ele vai dizer assim, ó. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. O Senhor está levantando um povo aqui para uma grande obra. O Senhor está levantando um povo aqui para uma grande obra. Escuta o que Deus está falando. Eu falava esses dias com o Fábio, acho que no dia da quebradeira aqui, entendeu?
E ele está ali com um trunfo na mão. Eu vou falar para a igreja logo, porque ele está com um trunfo na mão. O Fábio, no dia que eu estava quebrando a parede ali, pastor Jarbas, ele me filmou sem eu ver. E eu estou lá quebrando a parede, eu estou lá derrubando a parede, e ele me filmou sem eu ver. E ele falou o seguinte, mandou uma mensagem: pastor, se acontecer qualquer problema, eu vou dizer que foi o pastor que derrubou a igreja. Estou com um trunfo na mão. Eu falei assim: opa, então tem que mudar a coisa. Tem que mudar a coisa. Eu compartilhava com o Fábio ali. E a gente falava o seguinte, irmãos: Deus está falando nessa igreja. E infelizmente, nem todos, por não estarem às vezes na igreja, estão escutando o que Deus está falando. E no momento em que o pastor da igreja tiver que tomar decisões, muitas pessoas vão falar assim: é o pastor da igreja, porque não ouviram Deus falar. Para aqueles que estão ouvindo Deus falar, claramente, como ele falou aqui na quinta-feira, claramente, com todas as letras. E não é falar uma pregação, é falar diretamente com o anjo da igreja. É apontar diretamente e falar com o anjo da igreja. No mesmo dia que Deus falou, no último dia de conferência dos homens, que eu fiquei em pé aqui, Deus falando, e Deus está falando. Então Deus está falando, e eu vou dizer uma coisa para você: essa igreja vai passar por uma nova fase, essa igreja vai passar por um novo momento, e o Senhor te convida e me convida a nós retornarmos para a palavra, deixarmos essa palavra ser real em nossas vidas, vivermos de acordo com a palavra e andarmos em submissão à vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável, ela é soberana, em nome do Senhor Jesus Cristo.